sobre o Angra. Então, eu vi a tua entrevista lá no Amplifica e eu vi quando você cantou a Stand Away e aquilo me emocionou demais, cara. Eu poderia dar um testemunho aqui também de uma relação que eu tenho com essa música por conta do falecimento de uma pessoa muito amada, mas não vou fazer isso, não vou começar a chorar aqui, aí vai ficar over. Mas o fato é que eu tenho uma ligação muito forte com a música Stand Away por conta de uma experiência pessoal de luto, lá nos meus 19 anos de idade. E aí eu vi você cantando, cara. Eu vi você cantando Stand Away ali, com uma entrega também de coração total. Então eu gostaria que só que você comentasse um pouco dessa experiência que você teve ali. E eu vi nos comentários, e olha só, eu vou deixar bem claro, eu torço pelo Fábio Leone no Angra, eu torço pelo sucesso do Fábio Leone no Angra, mais do que já está consolidado, mas que aumente cada vez mais, que esse novo disco dos caras arrebente, que o Fábio Leone detone. Cara, muito gente boa, merecedor, tudo de bom nessa vida. Porém, eu vi muito comentário lá, acho que foi no próprio Amplifica ou foi em algum que você estava conversando, não lembro exatamente. Algumas pessoas dizendo, pô, a voz do Thiago ficaria melhor para a sonoridade do Angra tal. Não concordo, quero ver o Thiago Bianchi no Noturno, que o disco está sensacional e a banda tem que continuar existindo como tal. Porém, Obrigado. e também, vou repetir, torço muito pelo Fábio Leone, ponto. Porém, eu gostaria de ouvir de você, né, o que você acha desses comentários. Então vai lá, foram duas perguntas em uma. Olha, obrigado pela pergunta, obrigado pelos elogios e, pô, muito obrigado pelo seu testemunho. Fico muito feliz que eu tenha tocado a sua alma aí de alguma forma e é isso aí, música é a maior máquina do tempo que existe, né? Ela nos leva, nos teletransporta quase que instantaneamente a lugares e situações, né? A partir do momento que a gente tem o contato com aquela energia alcançando nossos ouvidos, que logo alcança o nosso coração e nos coloca em lugares que a gente tem saudade ou momentos, né, incríveis que passamos. E aquela música também tem a mesma, eu tenho uma relação muito semelhante à sua. Ela me transporta instantaneamente à época que eu estava ali buscando buscando meu entendimento de ser humano, espiritual e também de músico, de cantor técnico, né? Tipo, eu comecei ali a entender que eu tinha capacidade de cantar um pouco mais agudo e o que eu podia fazer com aquilo. Eu ouvia muito Geoff Tate na época, que eu acabei ouvindo bem antes do que a maioria dos outros cantores do mesmo estilo, né? Eu ouvia muito Geoff Tate, que é do Queensryche, que eu acredito que foi o cara que trouxe realmente primeiro Rob Halford, né? Aí depois o Bruce Dickinson, também o Geoff Tate, aí o Kai Hansen, né? Aí também o André Matos, e ali também o Michael Kiske e tal, e fui tendo essa linha, o próprio também que a gente falou aqui, que a gente abriu falando nos bastidores ali, um cara que eu tenho uma relação muito grande também de voz, que é o Glenn Hughes, né? Então, ali eu estudei muito essa era do André, que junto a todos esses vocalistas, né? Então é uma perda que, além de eu ter conhecido o cara e ter tido uma amizade profunda com ele, né? Ele chamava minha mãe de mãezinha, ia lá em casa, lá no meu estúdio, e passava horas lá com minha mãe tomando cerveja, conversando e tal. E um cara que tinha uma relação que passou né, suplantou até a amizade, até a admiração pura e simplesmente musical e se transformou numa amizade real, né? Então, assim, cantar aquela música aquele dia foi muito forte para mim. Só que, né, tem a questão de técnica, né? Eu tava no ar-condicionado ali do estúdio e falando pra caralho, a gente tá caminhando aqui para algo semelhante ao que a gente ficou aquele dia ali, né? Eu tava 3 horas e meia já falando, e aí, de repente, o Rafael me mete uma stand away no final ali. É uma coisa que, assim, eu em nenhum momento, sei lá, eu não pensei duas vezes, não pensei, não tem essa nem duas vezes. Eu simplesmente deixei meu coração me guiar, igual a tudo que eu faço na minha vida, e eu me senti muito conectado à energia do André naquele momento. E eu achei muito louco que as pessoas perceberam isso, porque eu nem lembro de ter cantado. Olha, sabe aquele tipo de coisa que você age totalmente por intuição,
ou por instinto, né? Quando você sai das suas faculdades mentais, da sua consciência, e faz alguma coisa totalmente de forma instintiva ou intuitiva, né? Aquele dia eu fiz isso de forma totalmente intuitiva, não consigo nem me lembrar quando eu cantei, como eu cantei e tal. E assim, eu só posso dizer que com certeza tiveram escorregões ali, mas questão de voz fria, né? Uma voz muito alta para eu poder sair cantando. Então, assim, claro, me vem a questão técnica, porque é uma música difícil, né? Então, pô, será que eu fiz o meu melhor e tal? Mas isso não é realmente o importante, não era o importante ali, eu acho. Mas sim a conexão que eu tive com com quem eu queria, que era com o André. E estar junto do cara que escreveu a música do meu lado foi algo muito forte para mim. Eu até, aquela história do Angra, das pessoas, como eu disse, eu evito ler comentários e tal, mas muita gente, meu telefone explodiu aquele dia, de pessoas realmente vindo falar comigo sobre, não falando só do Angra e tal, mas sobre que eu deveria voltar a cantar músicas do André, com conta na época do Xamã e tal, e eu até levei para frente uma ideia sobre realmente fazer isso, algo semelhante a isso, que logo mais a gente vai divulgar. Eu realmente acabei caindo muito por conta dessa situação. Eu fui convidado para um lance muito legal, incrível, que eu vou divulgar logo mais e que vai acontecer em São Paulo no dia 14 de janeiro, na Audio Clube, algo incrível. Logo mais eu vou divulgar o que é, não posso dizer agora, mas é algo que as pessoas vão comemorar e tem muito a ver com isso que você estava falando e com esse pedido que as pessoas me fizeram. Não tem a ver exatamente relacionado ao Angra, longe, mas muito longe de mim. Eu não tentei entrar no Angra nem na época que eu pude, que foi quando eu falei sobre o Felipe Andreoli. Eu fui uma das pessoas que ligou para o Rafael e falou que ele tinha que conhecer esse cara, o Felipe e tal. Então foi uma das pessoas que fez a ponte ali pro Felipe, meu menino, que eu amo de paixão, sou padrinho de casamento, mas nem isso que importa. O que importa é o amor que eu tenho por esse moleque, o orgulho que eu tenho dele, tal qual um filho mesmo. Você vê um moleque que começou na sua banda a ganhar o mundo, uma das maiores bandas do mundo, que é o Angra, né? E o orgulho que eu tenho do Edu, um cara que eu tenho como realmente irmão mais velho, o que ele fez no Angra e tal, as coisas que ele passou. A gente brinca que nós somos o Apollo e o Rock, né? Que isso parecia muito tempo que nós éramos desafiantes uns dos outros, mas acabamos tendo sempre tivemos uma grande amizade por trás das câmeras e sempre nos ajudando, né? Então, e o Rafael é um cara que eu torço muito, o pessoal todo, e o Leone, que é uma voz, cara. Eu acho ele absurdo, cara. Quando as pessoas falam de mim pro Angra, eu acho engraçado. Você fala, meu, será que esse pessoal é surdo? Tipo, mano, o cara canta pra caralho, quem sou eu, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que eu tenho uma facilidade para as coisas do André. Então, talvez para aquele lance do André as pessoas celebrem mesmo e tudo mais. Mas o Leone é o cara pro Angra, não tenho o que falar disso. E não quero nem entrar nesse assunto, porque eu acho isso ofensivo. Eles estão fazendo um trabalho incrível, eles estão muito bem, obrigado. Mesma forma tá o Edu, mesma forma tá o Noturno, mesma forma tá o Xamã. Essa dança das cadeiras tem que acabar. Eu acho que cada um tem que achar o seu método, o seu caminho e seguir em frente. Se um dia eles precisarem de alguma coisa de mim, eu estou a postos para o que precisar, pela amizade, pelo carinho, pela admiração que eu tenho pelo Angra. Então, o que eles quiserem de mim, eu sempre estarei aí por eles. Mas eu não tenho nada a dizer sobre isso, cara. Eu acho que as pessoas se empolgam, né, por conta eles ficam emocionados com aquela situação e por conta da ligação que eu tenho já com o Xamã e tudo mais. Então, por conta disso, aconteceu uma coisa que acho que vai agradar essas pessoas também, que vai acontecer logo mais. Eu até te dou quando acontecer, eu mando um cabeçalhozinho aqui, eu mando uma frase aqui para você, né, só uma chamada, contando sobre isso para você só divulgar. Eu coloco, então, te mando aqui um vídeo depois mandando um abraço pra galera e contando do que era, que eu tô louco para contar o que é, mas vai ser muito legal. Então, tipo, eu acho que, mas voltando àquele momento, eu recebi realmente muito carinho de muita gente que assumidamente que não gostava de mim na época do Xamã, muita gente, eu tô falando muito assim, eu tô dizendo mais de 1000 mensagens no meu celular, não nas minhas mídias. Mensagens mesmo de eu mostrar pra minha mulher, cara, isso aqui é bizarro. Tipo, pessoas assim, falam, cara, o que foi aquilo? Mas não dizendo assim, cara, como você, ai, você cantou, você é o melhor, ou você canta André Massa, não dizendo isso. Mas as pessoas reconhecendo como eu realmente cantei com o coração e enxergaram a minha conexão
E eu fiquei impressionado, porque eu realmente me conectei. Eu me entreguei naquele momento a ponto de não me lembrar do que eu fiz. E isso eu acho incrível, porque a música, ela é a única coisa capaz de te colocar em alfa, de colocar em você em estado meditativo, sem você buscar a meditação. Eu realmente entrei num estado ali meditativo, de entrega, e eu tenho certeza que eu me comuniquei a essência do André. Não a ele diretamente, mas seja lá essa fonte que ele bebia, eu acho que eu consegui beber um pouquinho naquele momento, naquele dia. Eu já tive uns momentos assim, com coisas do André, já antes, na época do Xamã, mas eu tive aquele dia assim, então eu me sinto muito, muito feliz que as pessoas tenham entendido isso. Muito obrigado por você ter enxergado isso também e por essa colocação. Eu tenho muito orgulho de ser brasileiro e de fazer parte dessa família aí do André Verso. Não, foi sensacional. Nem me importei, nem conheço. Eu já fui gritador de bandas, já fui, não Olha só. vocalista que eu não posso, já fui gritador de banda, mas eu não nem liguei pra técnica, nem sei. Pode ser que a técnica tá perfeita ou não. O que eu vi foi Uhum. arte, foi interpretação, foi Isso. coração, foi, como a gente tá falando, a alma da coisa Para não dizer acontecendo. que eu não lembro, para não dizer que eu não lembro de nada, eu lembro que no começo eu entrei com a voz muito fria, eu dei umas deslizadas de afinação ali, e aí eu falei, não, deixa eu me concentrar aqui, e aí veio a concentração. Aí eu não lembro mais nada. Então as primeiras frases ali, eu lembro que estava um pouquinho desafinado, mas veio o centro e eu me conectei e eu nem lembro mais do resto. Então, assim, foi um momento muito legal. Então, eu só tenho um beijo no coração do Rafael, que é um cara que eu amo profundamente, família linda que ele tem, e é o cara que ele é, o tanto que ele fez pelo Brasil, perante o mundo, pelo heavy metal, por ter me dado essa oportunidade, e ele estava conectado ali também, porque eu senti o violão dele dentro do meu coração, assim. E quando você se conecta a alguém que está tocando com você, é muito interessante isso. Aí a pessoa parece que você consegue atingir a todos. É muito legal. E aquele dia a gente conseguiu atingir o coração de muita gente. Foi uma honra muito grande. Então, saudade, André Matos. Foi o que eu falei no fim da música, isso eu lembro.